O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho traz para nós a narrativa daquilo que nós conhecemos como o chamado de Jesus Cristo. No início da missa nós cantamos: eis-me aqui, Senhor. Portanto, o Evangelho de hoje nos provoca nesse sentido, querendo cobrar de nós uma resposta firme e definitiva ao chamado de Deus na nossa vida. Eu não sei se vocês repararam, mas a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, trouxeram para nós duas palavras que se repetiram várias vezes: a palavra luz e a palavra trevas ou escuridão. Portanto, o Evangelho de hoje nos traz estas duas palavras, trazendo também o chamado de Jesus a seus discípulos, querendo confrontar a nossa vida, para que a gente se pergunte se de fato nós estamos caminhando na luz da palavra de Deus, ou se nós estamos caminhando na escuridão do mundo. Não dá para ser cristão e ter os pés em duas canoas. É necessário que a gente decida para qual lado nós estamos pendendo, se é para as trevas ou se de fato é para a luz. A palavra de Deus da primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, já traz essa profecia, a esperança de que um dia nasceria uma luz no meio do povo e que essa luz iria clarear todas as trevas da vida do povo. Pergunto para você, meu irmão e minha irmã, sabe quando você está lá na sua casa, dormindo, por volta das 2, 3 horas da manhã, tudo escuro no seu quarto? Às vezes você está dormindo lá com a sua esposa, com o seu esposo, você vai querer ir ao banheiro ou talvez ir beber uma água. Você faz de tudo para não fazer barulho. E é claro, se você tiver um pouquinho de noção,
você não vai acender a luz, porque tem outra pessoa dormindo, não é assim? Aí você desce da cama, vai caminhando até o seu objetivo, e com certeza já aconteceu com você, como já aconteceu com o padre, que o nosso dedinho do pé resolve ter alguma carícia com a quina de algum móvel. Você vai lá e mete o dedo na quina, porque você está no escuro. Se você está no claro, você não faz isso. Pelo menos não é o ideal, né? Mas quando você está no escuro, caminhando lá no seu quarto, na sua sala, sem nenhuma luz, você, bate o dedinho, e aí gera em nós aquela raiva, aquela dor que é inigualável. Bater o dedinho na quina talvez seja a dor pior do que a dor de um parto, viu, gente? Né? Brincadeiras à parte, mas quando nós fazemos isso, batemos lá o dedinho, nós lembramos que teria sido melhor acender a luz. E é por isso que esta briga entre trevas e luz aparece na primeira leitura, aparece no Salmo e aparece no Evangelho. Quando nós resolvemos caminhar nas trevas, nós ficamos descuidados. Podemos a qualquer momento bater o dedinho da nossa vida em qualquer canto do mundo, e isso gera em nós o sentimento de dor, gera o sentimento de raiva, e isso não é compatível com a vida do cristão. Nós não podemos caminhar nas trevas, nós somos filhos da luz, porque, como cantava o Salmo, o Senhor é minha luz e minha salvação. O cristão, portanto, ele tem que renunciar a todas as obras das trevas e caminhar única e exclusivamente no caminho da luz. Só que existe um pequeno detalhe, meu irmão e minha irmã. As trevas, ela nos acomoda, e a luz, ela exige. Por exemplo, quando nós estamos caminhando nas trevas, onde não há a palavra de Deus, não há o sentimento de pertença à comunidade cristã, nós ficamos tranquilos, porque achamos que ninguém vê as coisas que nós fazemos. Pensa você agora naquele pecado que só você conhece, que só você sabe, que você ainda não confessou. Você não tem coragem de trazer isso à tona, porque é vergonhoso para você. Mas enquanto eu caminho nas trevas, eu estou acomodado, porque é como se ninguém visse o que eu estou fazendo, que se ninguém visse aquilo que eu estou pensando, quando na verdade existe alguém que nos vê. Em tudo e em todo tempo e em todo lugar existe alguém que vê tudo o que nós fazemos. Mas quando nós estamos caminhando nas trevas, o pecado está aqui atrás de nós, e nós caminhamos, andamos, vamos tranquilos, achando que as pessoas é o mais importante, são o mais importante da nossa vida. Já que o meu irmão aqui não vê o que eu estou fazendo, está tudo tranquilo. Quando na verdade precisaríamos nos preocupar com aquele que vê tudo, com aquele que sabe de tudo. Então as trevas nos acomodam. Já que ninguém vê, eu vou continuar fazendo. Só que quando eu resolvo caminhar na luz de Cristo, ela exige. Porque na luz, meu irmão e minha irmã, as pessoas veem aquilo que eu realmente sou. As pessoas veem aquilo que você realmente é. E isso exige de nós uma mudança de comportamento. Porque se você é cristão, e o padre dizia isso semana passada, se você é cristão, e ainda nas rodinhas das suas conversas, reinam tantos e tantos assuntos que não condizem com a nossa fé, é porque nós estamos caminhando nas trevas. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, nem parece que está na igreja. O padre disse isso semana passada. Quando eu sou cristão e resolvo viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, eu sou convocado a deixar para trás todos os meus pecados, porque eu tenho a certeza de que, embora o meu irmão não saiba quem eu sou de verdade, Deus, Ele me conhece por completo, e é com Ele que eu tenho que me preocupar. Não é com o julgamento das pessoas, é com o julgamento de Deus.
E nós invertemos esta lógica. Nós nos preocupamos mais com o julgamento das pessoas do que com o julgamento de Deus. E assim nós vamos nos perdendo todos e todos os dias. Caminhamos primeiro no breu, depois nós já estamos nas trevas, no lugar aonde não existe a luz. Se você quer caminhar conforme os mandamentos de Jesus, tenha isso em mente. Vai ser exigente, você vai ser exigido, só que vale a pena, porque no caminho da luz, você não bate o seu dedinho, no caminho da luz, você não se machuca, no caminho da luz, não há momentos de medo, somente nas trevas. E é eu, como cristão, é você, como cristão e cristã, que tem que decidir qual é o caminho que você vai andar. Se eu quero caminhar nas trevas, tenha certeza, uma hora ou outra você vai se machucar. Porque o mundo quer isso de nós. Ele é atrativo, ele nos acomoda, mas ele não nos cuida, ele não nos dá a vida de verdade. Certo dia você vai cair. Agora, quando caminhamos na luz, é mais fácil de conhecermos e observarmos os obstáculos que vão estar à nossa frente. Mas caminhando na luz eu consigo desviar deles. Experimenta andar numa estrada de sítio, à noite, sem uma lanterna. Na hora que você menos esperar, ou você vai topar com uma serpente, ou você vai cair no meio do mato. Enfim, vai acontecer alguma coisa. Mas quando você está no mundo, que é este caminho da roça, que é este caminho do sítio, e você tem a luz de Cristo com você, você enxerga a serpente, você enxerga o mal, você enxerga o obstáculo. É isso que a palavra de Deus hoje vem nos trazer. Caminhar na luz é exigente, mas é aquilo que se espera de todos os cristãos. E caminhar nas trevas, ou caminhar na luz, faz com que nós mudemos a nossa vida. Veja os primeiros discípulos de Jesus: Pedro, André, Tiago e João. Estes homens, estes 4 homens, marcam para nós essa mudança radical das trevas para a luz. Vocês sabem que o nome de Pedro não é Pedro, o nome dele é Simão, mas Jesus o apelida de Pedro. Agora vamos dar um ênfase neste apelido de Jesus para Pedro. Meu irmão e minha irmã, o que é uma pedra? Uma pedra é um objeto duro, um objeto muitas vezes pesado, e que, se usado de forma incorreta, ele pode machucar. Pega uma pedra e manda na cabeça de alguém para você ver. O que acontece? Ou a pessoa morre, ou pelo menos sai machucada. Então, quando Jesus dá esse apelido a Pedro, é como se ele estivesse dizendo assim: Pedro, a única coisa que você sabe fazer, meu irmão, é machucar os outros. A única coisa que você sabe fazer, Pedro, é atrapalhar quem está andando. Você é um homem difícil. Contrário de André. André era mais tranquilo. Veja, 2 irmãos que se contrastam. Pedro, difícil. André era mais aberto. Só que aí existe a eficácia da palavra de Deus, que nos fala São Paulo na segunda leitura. Se nós abrirmos o nosso coração, Deus é capaz de transformar a pedra que antes machucava e que antes atrapalhava o caminho, numa pedra de edificação. Experimenta construir uma casa sem pedra, sem utilizar aquele cascalho. Não fica em pé. Portanto, é necessário que a gente utilize pedras muitas vezes. Assim como Jesus Cristo transformou esse Pedro antigo na pedra da igreja. Sobre ti construirei a minha igreja. Portanto, não há problema, não há nada que Deus não possa mudar na nossa vida. Se mudou a mentalidade de Pedro, Ele pode mudar a nossa. É difícil? Foi difícil com Pedro? Foi. Vai ser difícil comigo? Vai ser difícil com você? Com certeza. Mas se nós não quisermos caminhar, nós nunca vamos sair do lugar aonde nós estamos.
Por isso é preciso mudar de vida. Lido a Tiago e João, ele está dizendo para os dois assim: olha, vocês só fazem barulho. Vocês querem resolver tudo na porrada. Quer resolver tudo no braço. Vocês só fazem barulho. O que vocês estão fazendo é barulho, barulho, barulho. Não resolve nada. Mas depois de muito tempo, após terem experimentado Jesus Cristo de forma plena e terem acompanhado a própria ressurreição do Senhor, Tiago e João são os discípulos de Jesus que mais falam do amor. E João, na sua primeira carta, vai definir Deus como o amor, o pleno amor. Deus é amor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não há problema que Deus não possa resolver. E para finalizar, a segunda leitura nos traz o retrato da comunidade cristã primitiva. Coisas que aconteciam só naquela época. Graças a Deus, aqui no nosso meio, na paróquia Santa Luzia, lá na comunidade de São Francisco, enfim, em outros lugares não acontece, que é rixa, inveja, ciúmes, briga e alguém querendo tirar o lugar do outro. Não acontece hoje em dia, vocês concordam comigo? Acontece, né? Infelizmente acontece. Já desde o início do cristianismo. Só que Paulo vem nos alertar que se somos de Cristo, estas divisões, estas briguinhas não podem existir entre nós. Porque assim como o corpo não pode viver pela metade, a igreja, que é o corpo de Cristo, não pode admitir pequenos grupinhos, não pode querer admitir pequenas panelas. Somos todos iguais perante Deus. O dia que o padre morrer e você também morrer, no céu não espere que vai ter um camarote para o padre, não. No céu eu e você vamos estar no mesmo lugar. Aqui eu fui colocado como evangelizador, como anunciador da palavra, mas lá no céu eu e você vamos ser a mesma coisa, vamos ser os mesmos. Portanto, para que ficar caçando pelo em ovo? Para que caçar chifre na cabeça de cavalo? Entre nós tem que reinar a luz. O que vier além disso não é de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, admitamos no meio de nós somente o amor que vem da luz de Cristo. Aquelas trevas que tentam nos separar, vamos mandar para fora, porque nós não somos filhos das trevas. Nós fomos criados, fomos redimidos para nos tornarmos filhos da luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.